Então, eu quero começar pedindo que a gente tome alguns segundos e que a gente possa ir para dentro do nosso coração sagrado. Então, tome algumas respirações e vamos para dentro. Se for preciso, você pode colocar a sua mão espalmada no centro do seu peito e levar a sua consciência para dentro, para este oceano de luz e de amor que é o seu coração. É neste lugar onde exercitamos e nos aclimatamos com o movimento da entrega, com o bater das asas do nosso anjo luminoso, em algum momento, retornando para nós mesmos. Leve a sua percepção mais profundamente para este centro luminoso, o seu oceano de luz, o seu coração sagrado. E é deste lugar, deslizando através das ondas de luz do seu coração, que nós chegamos a este momento juntos. Que nós trazemos a alegria dos nossos corações para trocarmos a respeito do que significa verdadeiramente esse momento de transição que estamos atravessando e qual é o passo dentro de nós que precisa morrer para que o novo chegue, venha à superfície a partir deste oceano de luz que é o nosso coração. Então, a partir desse ponto, eu convido cada um de vocês a abrir os olhos do coração, os ouvidos do coração, a percepção dentro de vocês mesmos, dentro de cada um de nós, de modo que o nosso coração possa nos conduzir juntos na noite de hoje. Então, eu fui convidada pela Andréia para trazer o tema da entrega. Claro, o pessoal está dizendo que está muito baixo. Está muito baixo o som? Ok, então vamos lá. Eu fui convidada pela Andréia para trazer o tema da entrega. Melhorou esse tom? Esse som melhorou? Eu vou, quando você começar a falar, eu vou cortar só os comentários, mas eu vou esperar que as pessoas digam, né? Ok. Aqui eu estou ouvindo bem, então, um pouco... Ok, então veja aí, porque eu posso aumentar o tom de voz sem problema nenhum, certo? E posso colocar... Então aumente um pouquinho. Posso colocar um microfone sem fio, um fone de ouvido que talvez facilite para o som ficar mais próximo. Certo. Né? Então, vou fazer isso agora. Ok, veja se melhora para vocês. Agora melhorou significativamente. Pronto. Significativamente, maravilha. Então, eu fui convidada pela Andréia para falar um pouco sobre a entrega. Nós temos um tempo reduzido e eu planejo, eu idealizo ser objetiva. Então, eu faço uma pergunta inicial. O que é para cada um de nós a entrega? O que significa entregar-se? Desde que venha na sua tela mental qualquer coisa, qualquer imagem, qualquer pensamento, qualquer sentimento, qualquer coisa que passe aí através de você nesse momento. Para que a gente possa conversar e aprofundar um pouco mais do que significa entregar-se a. Entrega é um salto de uma abertura para dentro de nós mesmos. Então, toma uma respiração, se possível. Como seria esse salto de abertura para dentro de nós mesmos? Porque a entrega na nossa fantasia é para fora de nós. E, em verdade, a entrega é para dentro de nós. Nós vamos em busca das nossas regiões internas. Nós vamos em busca dos lugares conhecidos e também dos desconhecidos. O nosso maior desafio é com os lugares que a gente ainda não conhece, ou conhece muito pouco, ou, quando conhecemos, ficamos desconfortáveis com eles. Então, esse mergulho para dentro de nós vai nos possibilitar encontrar respostas. Respostas agradáveis e respostas menos agradáveis, ou respostas desagradáveis. Cláudia, se você estiver me ouvindo, a conexão ficou meio paralisada.
Vamos ver, gente. Só um pouquinho, que ela saiu, vamos ver se ela entra novamente. Deu uma travada. Uhum. Deixe só ela entrar para poder puxar. Para não perder essa conexão aqui. Uhum. Já convidei, Dani. Agora estamos entrando. Beleza. Agora entramos. Ok? Posso seguir, não é? Então, a pergunta é, eu estava mencionando antes de acontecer isso, que eu não sei o que foi ainda, que a entrega a gente visualiza como algo para fora de nós. Mas ela é um mergulho para dentro do nosso centro luminoso. E quando a gente faz esse mergulho para dentro do nosso centro luminoso, para dentro de nós mesmos, nós vamos encontrar respostas, algumas agradáveis, outras menos agradáveis e outras profundamente desagradáveis. Mas entregar-se é uma atitude de despreendimento, onde nós vamos lidar com o que quer que emerja de dentro de nós. Pode ser que o que venha seja um passo novo. Pode ser que seja um passo já conhecido. Mas o que é legal é a gente se dar conta que A gente travou novamente essa internet dela, né? Voltou. Não sei por que ele está pausando, mas vamos pausando. lá. Entrega é uma decisão. E para você se entregar, você precisa de disciplina. Uhum. Veja, a disciplina é necessária no processo da entrega. Porque a disciplina são os passos que você dá para atingir um objetivo. Então, eu preciso de disciplina e, de dentro dessa disciplina, mover-me com uma decisão de entregar-me. A partir daí, eu vou sustentar a verdade. Então, veja, disciplina mais entrega é igual à verdade. Então, quando eu disciplinadamente me movo em direção ao meu próprio centro, eu vou estar mergulhando na verdade. E a verdade, naturalmente, vai me levar ou vai nos levar para uma identidade real. Então, quando nós nos deparamos com a possibilidade de uma identidade real, nós vamos viver uma experiência, e eu digo nós porque isso é da nossa natureza humana, de medo. Então, nós vamos tocar o medo. Esse medo faz parte do desvelar nosso. Ele está intrínseco na nossa vida. Então, cada decisão focada, deliberada, de mergulharmos em direção a nós mesmos, vai trazer para a superfície o que me impede. E os impedimentos que vão vir para a superfície, na grande maioria, vão serem apresentados a nós como medo. Então, o medo é um lugar dentro de nós de egoísmo, aonde nós nos recusamos a dar o nosso melhor a nós mesmos, à vida e a tudo que está disponível. Então, nós precisamos, no ato da entrega, tomar uma atitude se queremos realmente preencher a nossa própria vida. Mas para que preenchamos a nossa própria vida, nós vamos primeiro preencher a nós mesmos. Então, o primeiro passo da entrega é um movimento para dentro, para o centro. É entregar a si mesmo. O movimento de desvelar e fazer um contato com uma identidade real que na maioria das vezes nós não conhecemos. Nós não conhecemos a nossa identidade real. Nós, então, nesse lugar em que nós nos encontramos atualmente,
A gente precisa e faz contato com a imperfeição. Então, diante da imperfeição nossa e da exigência de sermos perfeitos, a gente começa a exigir perfeição fora de nós, a exigir perfeição em fatos, circunstâncias e pessoas fora de nós. Desta maneira, nós nos distanciamos do processo de entrega. Eu já sei que eu não sou perfeita, mas eu exijo de mim movimentos de perfeição, eu não posso usufruir a vida. Porque para que eu usufrua a vida, eu preciso me soltar. Eu preciso me entregar ao movimento do fluxo. O fluxo divino que permeia absolutamente tudo. Então, se eu sei que eu sou imperfeita, eu transfiro essa imperfeição para tudo ao meu redor. E aí eu me desconecto do fluxo divino. Então, eu tiro da minha vida a alegria, o prazer, porque eu passo a exigir ter uma vida perfeita, coisa que eu não vou ter. Não tem condições de termos uma vida perfeita num mundo dual, como é o mundo que nós vivemos. Mas, quando abrimos mão da exigência de sermos perfeitos, a gente dá o primeiro grande passo em direção ao estado interno de união. O estado interno de união com o nosso ser interior. O estado interno de união com nós mesmos. Então, com partes nossas que desprezávamos, que não acolhíamos, né, que rejeitávamos, abandonávamos. Então, a gente dá um passo. Aceitar a imperfeição é o primeiro grande passo em direção à entrega. Eu me aceitar como eu sou, sabendo que este eu sou é temporal. Então, a minha imperfeição é pertinente a esta dimensão. Ela não é a imperfeição do ser, porque o ser não é imperfeito. A imperfeição existe na dimensão do ego. Então, quando eu faço a escolha de aceitar, de receber, de acolher os meus erros, os meus equívocos, eu começo a me movimentar em direção à entrega. E esse primeiro passo de aceitação vai progressivamente me levando para um lugar de união com este meu ser interior. Mas tem uma coisa que começa a acontecer que é maravilhosa. À medida que eu vou me aproximando desse estado interno comigo mesmo, eu começo a me render à vontade de Deus. No caminho, eu começo o processo de rendição a uma força, a uma vontade que é maior do que a minha. A minha vontade do ego não é maior do que a vontade do meu ser, mas é maior do que a vontade do meu ego. Então eu começo a fazer a vontade de Deus no processo. No início, timidamente. Depois, com mais força, com mais substância. Depois, com mais entusiasmo. Por quê? No processo do desenvolvimento da entrega e de fazer a vontade de Deus, render-se a esta força do Deus que eu sou, e que no início desse processo, eu acredito que eu preciso me render a uma força fora de mim. Isso é parte da nossa distorção do processo da entrega. Então, a gente acredita que a gente precisa se render a uma força fora de nós mesmos. Quando voltamos esse ideal de frequência para dentro, que começamos a nos perceber e a nos aceitar, começamos progressivamente a rendição à vontade divina. E é a vontade divina do ser de luz e de amor que eu sou. Não tem a ver com a vontade de um Deus externo a mim. Por uma coisa muito simples. Cada um de nós é uma partícula individualizada da consciência divina. É o divino experienciando a si próprio. Então não tem como dar errado. Compreendem como é que funciona? Mas o primeiro passo é vir para dentro. Aí, para que a gente venha para dentro, nós precisamos desenvolver a vontade, a força de vontade. Nós temos força de vontade para criar negativamente, para produzir situações e circunstâncias de dor e de infelicidade. E nós precisamos usar esta mesma força de vontade
para construir dentro de nós mesmos novos passos, novos movimentos. Neste momento, a gente começa a usar a força de vontade interna a serviço do desvelar da consciência, desse desabrochar extraordinário de cada um de nós. Então, observe, entregar ou a entrega é um lugar onde nós ainda nos envergonhamos. E por que será que nós nos envergonhamos da entrega, tanto no nível físico quanto nos níveis sutis da consciência? Porque ainda exigimos ser perfeitos aqui e agora, imediatamente. Enquanto exigirmos de nós nuances de perfeição, nós vamos nos envergonhar de nós mesmos. Porque nós sabemos que aqui, neste campo de realidade que nós construímos e que estamos experienciando, não é possível a perfeição. Então, nós voltamos para aquele primeiro passo. E aí, observe, à medida que nós vamos nos desenvolvendo no voltar à força de vontade, para abrir um passo novo de entregarmos-nos ao que quer que se apresente diante de nós, nós vamos começar a confiar em nós mesmos. E a confiança em nós mesmos nos leva direto para confiarmos em Deus, para confiarmos nos demais, em qualquer circunstância da vida. Então, se perguntarmos hoje, o que é que estamos vivendo agora? Nesses quase 2 meses, que nós estamos chegando perto de concluirmos 2 meses de quarentena, o que é que nós estamos experimentando? Nós estamos experimentando um mergulho para dentro. A gente convidou um vírus, a gente convidou um vírus para nos ajudar no processo de mergulhar para dentro de nós mesmos. E o que é que nós estamos descobrindo dentro de nós? Um monte de coisas que nós precisávamos pôr em ordem, nas casas, nas nossas vidas, nos nossos materiais de trabalho. Mas não é só isso. Nós estamos atualizando os nossos relacionamentos de parceria. Nós estamos atualizando os nossos relacionamentos com os nossos filhos, com os nossos familiares e amigos. Nós estamos fazendo um mergulho de reconhecer a nossa limitação. Nós estamos aprendendo a pedir ajuda. Nós estamos aprendendo a distribuir ajuda. Nós estamos aprendendo a orar, a meditar. Então, nós estamos desenvolvendo, durante esses últimos quase 2 meses, as aptidões reais, genuínas do ser, que nós, no bulicio do cotidiário, nos esquecemos, nos distraímos e nos colocamos para fora. Então, nós estamos agora, entre aspas, forçosamente, nos colocando para dentro. E à medida em que nós começamos a fazer um mergulho para dentro, nós começamos a nos livrar das nossas irrealistas, das nossas fantasias sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre o mundo e sobre Deus. Nós estamos começando a ter uma consciência mais expandida, a aceitar a nós mesmos e a aceitar fatos e circunstâncias como eles se apresentam. Então, esses são os primeiros primórdios do exercício consciente da confiança e da entrega. Porque a entrega é uma força saudável. Deixa eu equilibrar aqui meu aparelho. Pronto, melhorou. A entrega, ela abre dentro de nós uma força saudável, uma força de alegria, uma força de movimento para dentro e para fora ao mesmo tempo. Então, a entrega nos traz naturalmente aspectos de segurança internos, porque a nossa força interna está sendo direcionada, focada para isto. Então, observe, se nós nos sentimos mais seguros, já que a entrega é uma força saudável, nós vamos nos sentir mais livres no nosso processo de criação. Então, a liberdade é uma das grandes conquistas da entrega. Quanto mais eu mergulho para o meu centro luminoso e encontro o que em mim está dissonante da realidade natural do meu ser, que é a plena luz, a abundância e a beleza de tudo que existe,
mais liberdade eu tenho. Mais liberdade de escolha e de ação. Mas nós não paramos só nisso. Além de termos mais liberdade, nós passamos a ter mais responsabilidade. Responsabilidade conosco, responsabilidade com o coletivo. Com a pessoa que está do nosso lado, está à nossa frente, com aquele ser que eu nem conheço e que talvez eu nunca encontre. Não precisa. Mas eu começo a me sentir responsável pela minha própria vida. E quando eu assumo a responsabilidade pela minha própria vida, naturalmente, um terceiro aspecto começa a desabrochar, que é a espontaneidade. Então, observem que nos últimos quase 2 meses, a gente mais facilmente está dizendo um para os outros que a gente ama aquela pessoa. Em algum lugar você já deve ter vivido essa experiência de que alguém espontaneamente te fale, eu te amo. Às vezes você se surpreende porque aquela pessoa nunca falou para você isso. Mas a espontaneidade começa a surgir. Porque a segurança interna vai nos conduzindo para esse lugar. Veja que nós falamos até agora de 3 aspectos. Liberdade, responsabilidade e espontaneidade. Mas nós temos um 4º aspecto que vai aparecer. Se temos responsabilidade, é porque a autorresponsabilidade começou a brotar. Eu começo a ser responsável por cada ato, por cada pensamento, por cada nuance de sentimento. Eu começo a pensar melhor se aquilo que eu falo, que eu penso, o que eu faço, vai tocar alguém, vai machucar alguém, vai ferir alguém. Então eu começo a desenvolver aspectos de autorresponsabilidade que vão me levar para o 5º passo dentro da segurança que é a entrega. A decisão de entregar me leva, que é pagar o preço do que se apresente. Pagar o preço pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos. Pagar o preço pelas emanações do que eu ponho em movimento na minha vida. Então, observem que a gente está vendo 5 pontos importantes que são determinantes no processo de segurança que a entrega naturalmente vai trazer para a gente. Quanto mais eu me entrego, mais seguro eu me sinto. Mais liberdade eu tenho, mais responsabilidade. Mais espontâneo eu me torno, mais autorresponsável. Mais eu escolho pagar o preço. Quando nós estamos fugindo da entrega, nós não queremos pagar nenhum preço. Nós estamos evitando pagar preços. Porque a gente tem crenças limitantes de que pagar preço nos coloca em um lugar de infelicidade. Né? Pagar preço é pesado. Mas, como nós pomos em movimento, em algum momento esse preço vai ser pago por nós. Não é outra pessoa que vai fazer isso por a gente. E para isso as leis universais, que são justas, são profundamente impecáveis, está lá tudo registrado nas leis universais. Então, eu vou pagar o preço. Qual é a diferença entre eu escolher pagar o preço e eu esperar que uma circunstância me leve para pagar o preço? A diferença é que quando eu foco em me entregar com cuidado, responsabilidade, liberdade, autorresponsabilidade e espontaneidade, eu escolho qual é o preço que eu pago. Eu escolho a forma como eu quero pagar o preço. E nessa escolha, meus amores, nós temos só 2 caminhos. Eu escolho fazer uma entrega por amor ou eu escolho fazer uma entrega pelo medo. O medo é essa entrega que nós estamos sendo convidados a fazer nos últimos 60 dias. Para não dizer nos últimos 6 meses. Então, nós escolhemos o medo muitas e muitas vezes. Só que quando eu escolho o medo, o que começa a acontecer comigo? Veja, menos liberdade, menos responsabilidade, menos espontaneidade, porque eu não posso me mover porque eu vou ser machucado, né? Menos autorresponsabilidade e menos eu quero pagar o preço. Eu vou de encontro à lei ou às leis universais. Então, a entrega nos leva para um lugar de segurança. Agora, observem como ela é legal. Dentro de segurança,
Nós vamos ter... Cláudia, deu uma Estou travada. pausada? Tá pausada. Agora voltou. Não, pausou. Tá sem voz. A gente tá sem ouvir. Estamos sem ouvir. Eu até abri os comentários agora. Estamos sem ouvir. A gente tá sem ouvir. Não ouve. Não ouve. Não ouve o áudio. Tá sem som. Veja aí. Sem áudio. Está sem áudio. Gente, vou tentar conectar com ela novamente. Tá sem som. Não ouve. Não ouve. Olha, tira o fone e coloque novamente. Desacople o fone. Desacople o fone. Cláudia, ninguém está te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Não. Tira o fone. Ah, me ouve, né? Cláudia, saia e eu te coloco novamente. Desconecte para eu colocar você. Deve ter tido algum problema no som dela, porque vocês estão me escutando. Aí uma escuta, todo mundo escuta. É. Mas peraí, deixa eu botar aqui. Bom, estou conectando ela novamente. Estou conectando ela novamente, gente. Eu chamei ela novamente, gente. Está ainda vindo. Só um pouquinho, gente, que tá. Deu algum problema lá. Qualquer coisa eu derrubo essa conexão e a gente começa novamente, porque até esse tempo está comprometido, né? Entregando. Gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou sair dessa conexão e vou abrir novamente, ok? Para a gente começar. Ela não está conseguindo reconectar. Eu vou encerrar aqui, ok? Vou tentar gravar e vou abrir outra janela novamente, ok?
Vou recomeçar, viu, gente? Conectou? Eu tô com... Bom, gente, Ela tá reiniciando, tá? Tá reclamando. estamos entregando, né, ao que é. Ela vai entrar novamente, que eu estou no telefone, para que a gente retome e agora a gente ganhe um pouquinho de horário. Ok, estou chegando Agora, né? novamente. Dei um minutinho só para o pessoal chegar. Porque todo mundo ficou assim, ó. Cadê? A palestra tá no Caiu geral. Eu fiquei geral. olhando, acho que foi. Não dá para entender. Agora não, mas vai ter mais mesmo. tempo. Vamos Entrega. embora. Entrega. Confiando. Que experiência, viu? Adorei uma pessoa que colocou assim. Quando ela falou do medo, até o microfone se arrepiou. Foi mesmo. A pessoa escreveu, até o microfone se arrepiou. E eu não lembro mais nem onde eu estava do medo. Mas está tudo bem. Ai, ai, ai. Foi só falar. Aí outra aqui dizendo, foi só falar no medo, corou. E o medo do corona. Que ele... Ai, que Mas delícia. o pessoal tá amando. Tem muita gente. Que bom. Cadê A o entrega som? realmente, né? É a gente confiar no que é e soltar. Porque a gente fica presa. E eu ainda fiquei presa tentando salvar, viu? Ah, delícia. Eu estou me divertindo muito com essas coisas, porque antes eu não conhecia, né? Ela disse que, Não, que eu estava falando da escolha. Sim. Entre o medo e amor, que eu estava falando sobre a escolha. Eita, medão, tudo certo. Você falava A outra da vez escolha você de ir estava pelo falando da caminho do escolha do caminho medo. do medo. Olha, a gente tem que se divertir, viu? Precisa, Vamos minha filha, porque entregar. senão... Mas é isso aí. Mas que bom que a gente, o pessoal estava retornando todo. Tá, Eu vou tô tirar os vendo que tá todo mundo comentários para não voltando. atrapalhar e mais tarde eu ligo os comentários, tá? Como você quiser. Quando quiser que eu comece, me avise, viu? Por mim já Já posso? tá. Então, eu vou seguir de onde eu parei, né? Eu estava falando sobre dois caminhos existentes, o medo e o amor. E eu estava mencionando a nossa escolha pelo caminho do medo, que pôs em movimento tudo isso que nós estamos vivendo. Então, a nossa escolha lá atrás, pelo caminho do medo, o caminho onde eu não tenho responsabilidade, onde eu não quero pagar preço nenhum, onde eu sacrifico a minha espontaneidade, enfim, onde eu escolho estar infeliz, que esse é o caminho do medo, né? Onde o medo, o caminho do medo nos tira da liberdade. Então, nós fizemos essa escolha lá atrás e a gente está vivendo o resultado dessa escolha agora. Nós estamos, nesse momento, atravessando um túnel, né, um portal de passagem do medo para o passo seguinte, que é a escolha consciente da experiência de amar. Então, essa é a realidade do que nós estamos vivendo. Então, nós estamos agora movidos pelo medo, inicialmente, para a grande maioria de nós, pelo medo de morrer, mas a gente se esquece que todos vamos morrer em algum momento. A gente não quer, mas a gente vai morrer. Então, pelo medo de morrer, pelo medo de perder, pelo medo de não ter mais do que o outro, enfim, a gente fez as escolhas pelo medo. Mas agora, depois que nós fizemos a escolha, né, ou as escolhas pelo medo, e colocamos tudo isso em movimento, nós estamos diante do outro caminho. Se só são dois, medo de um lado, amor do outro, nós estamos agora de frente, olhando para o medo, porque ele está aí batendo na nossa porta e dizendo: você me convidou, abra a sua porta que eu quero entrar, porque foi você que me convidou. E é verdade que fomos nós que cerceamos a nossa liberdade. Então a gente tem agora diante de nós um portal
sabe-se Deus de quantos milhões de vezes maior, que está começando a ficar aberto para nós, que é o portal do amor. Então, a nossa escolha de ir para dentro desse movimento, de nos entregarmos, a sustentarmos o próximo passo, seja aonde ele nos leve, está nos trazendo para um caminho de mais consciência, dentro da gente assumir. Veja, a entrega nos leva, e ela iniciou-se pelo movimento do medo, mas nós estamos vivendo isso agora, ou nos entregamos ao Covid-19, ou nos entregamos à solidariedade e ao amor ao próximo, partindo pelo amor conosco mesmo, né? Ou cuidamos da gente, cuidamos dos familiares, dos vizinhos e das pessoas que a gente nem conhece, e isso é uma experiência de amar, num nível ainda muito pequeno, mas ou nós vamos viver a passagem através do portal do medo e sairmos da experiência física dentro do medo. Nós temos a outra escolha, que é escolher tornar consciente e colocar em movimento. Observe, se nós escolhemos o amor e escolhemos usar a nossa força de vontade interna para pôr em movimento o processo dessa entrega progressiva a uma força de sabedoria absoluta que a nossa mente do ego ainda não alcança, para isto nós vamos precisar usar a nossa energia sexual, usar os nossos sentimentos mais profundos e usar o que conhecemos e o que ainda desconhecemos sobre a espiritualidade. Tudo isso é um movimento que é espiritual e é material ao mesmo tempo. Nessa dimensão, a gente precisa fundir pela consciência o material e o espiritual, porque não existe material, só existe o espiritual. A mente do ego é que acredita que existe o material. Mas o material é uma substância cósmica universal modelada pela força dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, modelada pela força das minhas ações, das minhas atitudes. Então, nós vamos estar colocando em movimento, diante da entrega, uma escolha com pré-requisitos indispensáveis para uma realização espiritual e material. Porque a matéria é energia congelada, condensada. Então, nós precisamos fazer essa escolha consciente e usar esses pré-requisitos indispensáveis, trazendo o espiritual para o físico e, ao mesmo tempo, revelando ou desvelando no físico o espiritual. E aí a nossa espiritualidade, que é o nosso contato consciente com aquilo que nós somos, e a nossa energia sexual e os nossos sentimentos mais profundos, vai passar por uma transição que nós já iniciamos, que tem a ver com o apego. Então, observe, para que a gente se entregue, a gente precisa tornar consciente o apego, o quanto que nós estamos fixados, apegados, endurecidos a essa estrutura falida, social, econômica, financeira, econômica, política, religiosa. Tudo isso está falido no nosso sistema como um todo. Mas a gente está apegado a um cadáver que não serve mais. Um cadáver que não tem mais contornos definidos, que vem em um estado de putrefação progressiva. Olha que eu estou usando os fortes, cadáver, estado de putrefação, quando a gente está dentro de um recesso de saúde, né? Mas esse é o degrau que nós precisamos atravessar do apego. Nós estamos apegados a sistemas que já estão mórbidos. E nós precisamos soltar. Novamente, a minha imagem... Novamente está pausado. Agora está pausado. Está pausado e sem... Não está ouvindo. Não está ouvindo. Hum? Não ouço.
Vou abrir os comentários. Abrir os comentários, porque não tá ouvindo, ninguém tá ouvindo também, né? Sem som novamente. Libras. Ah. Sim, só eu, né? É entrega real, viu, minha gente? Vai ter que mudar, acho que rever a internet mesmo. Tente desconectar novamente os fones. Desconecta o som. Desconecta o som. Gente, ela tá, pelo menos ela tá, o que vocês estão escrevendo, ela tá vendo. Gente, vamos ver se a gente conversa com ela para remarcar e a gente faz uma outra live essa semana, daqui para sexta-feira, depende da agenda dela, certo? Posso contar com vocês nessa entrega juntos, né? Vamos remarcar então. Deixa eu ver se, né, se essa entrega a gente. Gente, eu vou fazer o seguinte, né? A gente vai ter que resolver de alguma forma. Eu vou remarcar, porque vale a pena muito, né? Vocês sabem do potencial, né, das informações. Eu vou remarcar, né? Tentar amanhã ou depois de amanhã e a gente. Eu vou pedir para ela rever essa questão da internet, né? Porque vai precisar dar uma olhada nisso. E aí a gente vai. E aí eu remarco e a gente tá aqui no mesmo bate-canal, ok? Muito obrigada por todos vocês. Eu vou tentar falar com ela agora via telefone, porque não estou conseguindo, né? Conexão. Ela está aí tentando falar, mas não. Ela já tentou desconectar, mas não consegue. Se vê só um pouquinho mais. Tem alguma novidade aí? Vai remarcar. Pronto, ela já entrou em contato com outro telefone, a gente vai remarcar, certo? E eu coloco aqui no Instagram e a gente vai se movendo nesse novo movimento da entrega. Então, agradeço a cada um de vocês, né, que abriu esse campo energético de possibilidade para que a gente pudesse ouvir, né, esses ensinamentos, né, e dizer que nós somos em unidade, né? Somos uma unidade. Então, eu escrevi hoje o seguinte: não há nada em todo o universo que esteja separado da consciência do poder criativo que flui através de cada um de nós, né? Que a gente possa movimentar o amor, porque nós somos o próprio amor. Que possamos vibrar na positividade, sejamos luz, né? Possamos nos entregar. Então, eu agradeço, eu vou encerrar agora e a gente remarca, né, de um novo ponto para ela rever a internet e a gente, né? Gratidão a todos, viu?
Estou encerrando, mas a gente vai conectar e remarcar.